Lucas capítulo 12, versículo 13. Eu vou lendo para tomar tempo aqui. Alguém da multidão lhe disse: mestre, dizendo meu irmão que divida a herança comigo. E respondeu Jesus: o homem quer que me designou juiz ou árbitro entre vocês. Então ele disse: cuidado e fique de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida do homem não consiste na quantidade dos seus bens. Amém? Podem sentar. E aqui no versículo 16 ele fala sobre uma parábola. Diz assim, ó: a terra de certo homem rico produzia muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho aonde amarrar bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenado para muitos anos. E dizeis: coma, beba e alegra-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida será tirada. Então que ficará com o que você preparou? Sua vida será exigida. Aqui. Na multidão, que era costume onde Jesus estava, tinha muita gente. E dois irmãos fizeram uma pergunta, os rabinos que estavam ali, ao Senhor Jesus, sobre a partilha de uma herança. Só que Jesus conhecia a situação desses dois irmãos. O problema dos dois irmãos era que nenhum queria ceder a parte do outro. E Jesus viu que virou ganância, né, a avareza dos dois irmãos. E Jesus aproveitou sobre isso para falar sobre isso aqui, sobre o que o mundo busca, né? E então, essa parábola aqui, Jesus fala sobre isso. Jesus dava fazendo uma parábola sobre um fazendeiro que já era rico, e ele planta mais ainda grãos, e ele tem uma safra maior do que ele já tinha colhido na outra safra. Ele falou assim: vou derrubar os celeiros, vou fazer todos maiores, vou pegar os grãos, vou colocar, e eu vou ter isso por resto da minha vida. Ou seja, estou bem, estou rico, vou viver a minha vida, vou me alegrar. Só que teve um dia que Deus apareceu para ele e perguntou o que ele tinha para apresentar, o que ele tinha para dar. Aquele dia Jesus voltou para ele. Ele só tinha os grãos lá no celeiro. E sobre isso eu queria falar para você. O que você tem para apresentar a Deus? Porque a nossa preocupação, toda nossa, é com os nossos dias aqui. É com os nossos dias. A gente se preocupou ontem com hoje. Nós estamos preocupados com amanhã. E não está preocupado com o mês. Eu vou falar mais. Nós estamos preocupados com o ano. Esse ano de 16 que está sério e está essa loucura toda dessa crise. Então a gente fica pensando nessa situação toda. Então o versículo aí em Mateus capítulo 6, 34, que diz assim: cada dia o seu mal. E quando você lê em Mateus capítulo 6, versículo 25, Jesus, ele fala ali no seu sermão que o gentio se preocupa com todas essas coisas. Mateus 6, 25. Portanto, lhe digo, não preocupeis com a sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo quanto que há de vestir. Não é a vida mais importante do que a comida? Então a nossa preocupação diária é com isso.
óbvio que nós temos que nos preocupar com o nosso futuro. Só que quando o nosso futuro vira avareza, já interfere na providência de Deus sobre a nossa vida. Interessante, Luiz Falcão Silva, que quando o povo estava no deserto, era 3 milhões de pessoas. Presta atenção e ouça. Que o povo pedia carne, está lá em Números capítulo 16. O povo pedia carne. O povo queria comer carne. E aquela murmuração, o povo com fome, e o povo pedindo carne para comer. E aquela murmuração, e aquele questionamento, foi quando Deus, Ele proveu. Livro do Êxodo, aliás, Êxodo capítulo 16. Ele pede pão. Foi quando Deus mandou o maná. De manhã Deus mandou o maná. E à tarde Deus mandou carne. Deus mandou as aves para lá. Foi tanta carne, mas tanto maná, que Deus falou assim para Moisés: Moisés, fala para o povo pegar só para hoje. É só para hoje. Olha como Deus estava tratando com o povo ali. O pregador Hebreus, ele já fala claro em Hebreus 11:6. Para me aproximar, eu tenho que acreditar em Deus. Nunca, amados, nunca, eu falo por experiência própria, porque sempre nós esperamos por homens, sempre achamos que a vitória vem de homens, é de alguém. Sempre a gente imagina alguém nos abençoando, imagina alguém fazendo por nós. Nós temos, Bruno, que esperar em Deus, não de homens. Porque quando você busca em Deus, a paz ela é completa. Mas quando você espera de homens, você vive angustiado, você vive preocupado. E Jesus falou para nós não viver preocupado, mas para nós esperarmos dele. E quando você vai ler no livro 16 do livro do Êxodo, a Bíblia diz que eles juntaram no celeiro aquilo que Deus falou que não era para juntar. E quando eles foram atrás, aquilo que eles esconderam, que não era para esconder, virou bicho. Porque Deus estava ensinando o povo a viver de fé. Deus estava ensinando o povo a acreditar nele, em Deus. Situações que nós passamos diariamente, que Deus permite, é para nós confiarmos nele. Por isso que nós temos que ter cuidado com a avareza. Porque há muito cuidado nas coisas materiais, a busca desenfreada em coisas materiais leva o homem a ser autossuficiente, leva o homem a ser dependente. Eu vi muitos falar: eu dependo do meu trabalho, tudo que eu tenho foi como eu sou, óbvio foi, mas Deus abençoou. Então, quando as pessoas vivem em função e vivem buscando cada vez mais essas coisas, ela não vai se fartar dessas coisas. Ela vai ser dominada por essas coisas. É isso que dá lugar. Jesus falou em Mateus 6:24: ou você adora um, ou você odeia o outro. Não tem como você adorar dois deuses. E quando a gente olha para a nossa volta e olha para o mundo é avarento.
Porque quanto mais o mundo tem, ele quer mais. Vista a nossa presidente. Nós somos um país que paga mais impostos do mundo. E ela quer mais impostos, quer tirar mais de nós. E quanto mais tem, não falta. Não pode estar o dinheiro, todo o nosso dinheiro para ela, que não vai fazendo meu dano, falta mais um pouquinho. Porque quem fica atrás dessas coisas, quem busca essas coisas, nunca vai se fartar disso. Nunca. Nunca. Porque isso vira uma necessidade. E quando isso cai no coração, você vira servo disso. Vira servo da casa, vira servo do carro, vira servo da empresa. Quantos família, pessoa que é bem financeiramente, o irmão está precisando de ajuda e ele não ajuda. Ele nega ajudar o irmão, ele retém. Retém aquilo que Deus tem abençoado, porque a ganância é muito grande. O diabo quis pegar Jesus na ganância. E quando você lê em Mateus capítulo 1, 4, Mateus 4, quando você lê ali, quando Jesus sai da oração, do jejum, que ele fica 40 dias no deserto, jejuando, assim que ele sai, a Bíblia diz que ele foi tentado pelo diabo. E ele tentou Jesus como homem, e Jesus venceu como homem, não como Deus. Jesus era 100% homem, 100% Deus. Ele venceu como homem. E quando que você vai ler o texto, você vê que ele oferece aquilo que a Bíblia diz que o mundo é do maligno. Então ele usa aquilo que ele diz que era dele. Aqui nós enfrentamos todos os dias aqui, ó. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias, 40 noites, teve fome. E o tentador aproximou-se e disse: se é filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aí, então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e disse: se é filho de Deus, jogai daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos ele te segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. E Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo levou um monte muito alto e mostrou todos os seus reinos no mundo, o seu resplendor, e disse: tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Ele conhecia Jesus, sim ou não? Mas ele usou essa estratégia, ele foi na carne, porque Jesus era carne também. Ele foi na carne de Jesus, Luiz. Ele mostrou todos os reinos, ele mostrou todos os ouro, prata, tudo. Mas se assim você prostrar diante de mim, eu te darei tudo. Então, todos os dias, essas coisas têm se apresentado a nós. Porque a gente cuida muito bem da casa, cuida muito bem do carro, nós cuidamos muito bem, né, das coisas materiais. Tem pessoas que é possessiva naquela coisa que convém a elas. Cuida bem do trabalho, se esforça um absurdo, mas quando fala em cuidar das coisas do Senhor, não quer cuidar. A gente não quer cuidar das coisas do Senhor. Porque eu lembro da palavra do filho pródigo, que quando ele volta, é recebido por pai por festa, pai fez uma festona, e quando ele se aproxima, o pai recebe, coloca um anel no dedo, veste ele, o mais velho chega, está lá em Lucas, acho que é 15, Lucas 15, versículo
31, na hora que o filho, ele chega, o mais velho, vê aquele barulho de música, de festa. E o que está acontecendo? Na hora que ele se aproximou, viu que era o irmão, o pai chega, seu irmão estava morto, está vivo, chegou, e ele indaga o pai, e disse o pai, aqui o versículo 29, mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo, e teu servo, e nunca me deste as tuas ordens, mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho que esbanjou todos os seus bens com prostituta, mata de um novilho gordo e para ele, e disse o pai, meu filho, você sempre esteve comigo, e tudo que eu tenho é teu, tudo que é meu é seu, tudo que é meu é seu. Aqui está. Ele estava indagando o pai, porque não tinha nada. Esse é o nosso problema. Deus já nos deu. Amém? Deus já nos deu. Só que nós ainda estamos naquela fase de menino. Nós estamos na fase de menino aqui. Como de menino? O menino, né? Ele fica, pai, me dá isso. Pai, me dá um carro. Pai, me dá bala. O pai, um algodão doce. Pai, sorvete. Quem é pai aqui sabe o que eu estou falando. Pai, dá um dinheiro aí. E nós esquecemos que nós já estamos maduros para fazer aquilo que Deus colocou nas nossas mãos para nós fazermos. Porque, amados, todos nós vamos ter que prestar conta. É isso que você tem que colocar no teu coração. Você tem que entender que teu nascimento não foi um acaso, que teu nascimento, teu chamado, tá? Deus escolheu você, chamou você, colocou o nome em você, colocou o Espírito Santo na sua vida, te deu autoridade para você fazer. Só que nós estamos comodados. Estamos comodados. Porque está bom assim. E o perigo é se comodar. Vira um perigo. E outra coisa, a gente acostuma. E pior coisa é acostumar. Pior coisa é você acostumar o seu, quando diz lá em Marcelo, o seu estômago, é o bucho. Quando você acostuma a tua carne com essa coisa terrena, em comer, em beber, em fazer coisas secular, dentro de casa, televisão e aqui, e não se preocupar com a tua vida espiritual. Porque nunca esqueça que você é um sacerdote. Nunca esqueça que você foi chamado, sabe, para levar e propagar a palavra. E a nossa preocupação é só em reter. A preocupação do homem carnal, de uma pessoa carnal, é em reter. É trabalhar para ter, é trabalhar para ostentar. É para trabalhar, muitas vezes, porque acostumou, né? Esse ciclo vicioso. E Jesus advertiu, tá? Que ele ia cuidar de mim e você, dia após dia. É tão tremendo que um dia os discípulos falaram assim: Senhor, nos ensina a orar. Nos ensina a orar. E na oração, Jesus ele falou sobre isso. Aqui em Lucas capítulo 11, versículo 3. Olhe que ele diz assim, ó: Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Hoje você comeu, sim ou não? Você comeu ontem.
Por que nós comemos? Porque o nosso Pai, Ele colocou na nossa mesa. O nosso pão cotidiano. Então a gente fica nessa preocupação, nessa correria. A gente lança a nossa vida nesse mundo e busca, tem. Eu vi uma reportagem daquele americano, agora não sei o nome dele, o cara que fez o iPad lá, o iPhone, esse mesmo aí, o cara que inventou esse trem. Você viu a declaração dele? No leito de morte, ele magrinho que estava com câncer. Ele não aproveitou a vida dele. O cara bilionário não aproveitou a vida, porque na busca de trazer algo melhor, de sempre estar no alto, ele esqueceu da sua vida, esqueceu da sua família. Amados, que prosperidade mentirosa desse mundo. O diabo cega e ele mostra como esse mundo fosse eterno, como a prosperidade desse mundo fosse eterna. É dessa forma que o mundo enxerga, que nunca vai acabar, que o glamour não vai acabar, que o dinheiro não vai acabar. O dinheiro fica de herança, né? Porque ele vai embora. E as pessoas ficam enfiadas nessas coisas. Esquece que a prosperidade é uma navalha muito grande. Não é que você não pode ter. Eu não estou falando sobre isso aqui. Eu estou falando se você colocar essas coisas acima de Deus. Colocar essas coisas acima de Deus. Colocar o seu carro, a sua casa, a sua vida secular, essas coisas todas que você se mete aí, acima de Deus. Aqui em Provérbios, olha o que o pregador do Provérbio falou, Provérbios capítulo 30, ele foi bem claro, concernente a isso aqui, versículo 7 até o 9, olha o que ele diz sobre isso. Duas coisas, ó Pércio, que me dê antes, que eu morra, mantenha longe de mim a falsidade e a mentira, não me dê nem pobreza nem riqueza, dá-me apenas o alimento necessário. Se não tendo demais, eu te negaria e te deixaria. De quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Duas coisas eu peço que me dê, antes que eu morra: manter longe da faculdade da mentira, e não me dê nem pobreza nem riqueza. Eu falo assim: me dê o pão de cada dia, Deus, para que eu não me afaste do Senhor, para que eu não te abandone, para que eu não esqueça quem é o Senhor, para não se perder. Eu orei por pessoas, eu vi pessoas entrar aqui que Deus deu tudo aquilo que elas almejavam. Cadê? Pessoas que hoje estão desviadas, porque queria tanto, Deus deu, e quando deu, desviou. Porque o amor de pessoas está em coisas. Esse é o problema. O problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro, a ganância. Por isso que o pregador do problema é assim: olha, não me dê nem pobreza nem riqueza. Ele fala assim: me sustenta, Deus, me ajuda, Deus. Porque eu sabia, amado, que essas coisas traziam ruína. Porque quando as pessoas têm, elas esquecem. E o ser humano, ele esquece muito fácil do benefício de Deus. É rápido. Esse é o problema nosso, que quando a gente está pobre, quer ficar rico. Quando fica rico, né, esquece aonde veio a riqueza. Esquece que é Deus que tem nos abençoado e tem guardado as nossas vidas.
É por isso que Deus, ele vem ensinando o povo no deserto. Amém? É por isso que Deus vem ensinando a nós. O dinheiro é tão maligno. O dinheiro é tão traiçoeiro. E quando você lê lá em Mateus 27, versículo 3, a Bíblia diz que Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. Ele vendeu, mestre, por 30 moedas de prata. E quando você se lança essas coisas, você esquece aonde você veio e aquilo que Deus tem para você. Quando você vai ler a Bíblia sempre nos orienta a depender de Deus, esperar nele. O que nós retribuímos é com murmuração, reclamação, porque tudo depende de nós. Deus é Deus, está lá, Deus não mudou, gente. O pregador de Hebreus, capítulo 6, 18, ele fala que ele não mudou e não vai mudar. Deus é imutável. Deus não muda. O problema é que somos nós que mudamos. Eu falo, mas nós estamos sofrendo aqui porque foi nós que mudamos. Você pode reconhecer isso? Foi nós que mudamos. Fomos nós que paramos de buscar nele, Jaqueline. Outro dia eu estava falando essa semana para minha esposa, para a pastora e para um amigo meu. Quando eu cheguei aqui, eu estava no fogaréu, um fogo abrasador. Ô Jaqueline, não tinha tempo ruim, não tinha nada. O problema é que as coisas vão acontecendo, vai cercando você. Se você não estar em Deus, buscando nele, a tendência é o quê? É você retrocedendo, e quando você retrocede, você está aceitando. Você vai aceitando a situação, você vai concordando com a situação. Não, é assim mesmo, é a crise. Não, rapaz, está todo mundo passando por isso. Não é assim mesmo, nós vamos aceitando. E o pregador Hebreus 10, 38 fala assim, olha, que justo viveria de fé, e se ele retroceder, Deus não tem prazer nele. Deus não tem prazer naquele que retrocede. Deus tem prazer naquele que para. O problema é que nós paramos e acostumamos com o ambiente. É igual quando você não tinha ar. Não tinha ar, não passava? Quantas vezes lá na minha cidade faz 50 graus lá em Pão de Açúcar, em Maceió. 50 graus debaixo da sombra. Quantas vezes eu acordava de madrugada e me jogava no chão, porque o chão estava gelado. Acordava com aquele calor, parece que o inferno estava em cima daquela cidade. Aí dormia, depois acordava. E eu vivia a vida. Agora acostumou com o ar. Tira o ar para você ver. Viu lá? Viu uma guerra, uma reclamação. É energia! Porque nós acostumamos muito rápido. Tem pessoas que vivem presas, ela acostuma lá. Tem uns que saem e se resolvem, outros acostumam com o ambiente. Nós não temos, irmão, que se acostumar com esse mundo e não com essa avareza desse mundo. Eu tenho que agora doar para Deus. Eu tenho que dar para Deus. E sabe o que é o segredo? É dar para Deus, Jaqueline. Sabia que dar para Deus é a solução? Como é que é, pastor? Gente. Você lembra que Noé fez? Lá em Gênesis capítulo 8, versículo 20, a primeira coisa que Noé fez foi dar para Deus. Noé já deu para Deus. Noé ficou esperando de Deus. A primeira atitude dele foi dar para Deus. Foi isso que Noé fez. O que foi que Abraão fez?
A primeira coisa que Abraão fez foi dar algo para Deus. Gênesis capítulo 12, 7. Ele já levantou o altar e já deu para Deus. Aí no capítulo 22, Deus pediu, ele foi lá e deu para Deus. Aleluia. Nós estamos esperando muito de Deus, não dá nada para Ele. Sabe por que nós não damos nada para Ele? Porque nós somos avarentos. Somos avarentos. Eu quero que Deus resolva o problema do meu filho, mas eu não valorizo o que Ele fez na cruz. Eu quero que Deus resolva o meu problema dentro de casa, financeiro e etc. Eu não faço nada para Deus, porque eu acho que Deus é obrigado a fazer tudo. Eu acho que Deus tem que fazer, tem que dar, porque se Deus é Deus, Deus tem que fazer. Mas o que eu estou fazendo para Deus? O que eu estou fazendo? Será que eu estou sacrificando? Será que eu estou cumprindo a palavra? Será que eu tenho sido esse filho que a Bíblia diz que eu tenho que ser? Ou eu tenho vivido como todo mundo vive, e eu venho aqui, sabe, levo minha vida como todo mundo leva? Amado, nós temos que ser diferente. Hoje eu vi uma coisa que eu fiquei tão chocado na minha casa hoje. Foi Jesus, agora tem que mudar. Porque as pessoas têm que ver Deus em você. As pessoas têm que ver o homem de Deus que é você. As pessoas têm que ver você, a profetisa que você é. As pessoas têm que olhar para você e ver o fruto do Espírito. Tem que ver o Espírito Santo em você. Ela tem que olhar para você e ver confiança, ver Deus em você. Onde você mora, onde você trabalha, ela tem que ver Deus em você. Não falar, não pensar, não agir. Como que eu sei que eu estou na carne? É fácil perceber quando está na carne. As minhas atitudes, o meu falar, o meu andar, o meu sentar, fala que eu estou na carne, fala que eu não acredito em Deus. Porque eu declaro que eu tenho Deus, eu falo que tenho Deus, as minhas atitudes falam tudo que eu sou. Por isso que nós temos que situar, amado, em nome de Jesus, faça o que você nunca fez na tua vida. Faça, porque há uma recompensa. Há uma recompensa. A gente pensa, eu, Jaqueline, Alex Beira, a gente pensamos carnalmente. Porque a Bíblia diz que nós vamos se apresentar diante de Deus. E diante de Deus, a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,10. 2 Coríntios 5,10, a Bíblia diz que nós vamos se apresentar diante de Deus. Em 1 Coríntios 11, 3, 11 ao 15, fala que nós vamos ter que apresentar as nossas obras diante de Deus. Você vai apresentar o quê? O que é que nós vamos apresentar? Sabe aqui para mim, a gente está se preocupando na nossa vidinha. Eu estou preocupado com a nossa casa. A minha casa tem que estar impecável. A sala tem que estar limpa. A roupa passada. Ai, a preocupação é com o marido. A preocupação, entendeu que essas coisas. A vidinha. Olha aqui para mim em nome de Jesus. A vidinha. Faz a vidinha, fica naquela vidinha. Vidinha pobre. Porque a Bíblia diz, aquele que pensa por essa vida é um pobre miserável. Fica naquela vidinha. Fica servindo o homem. Adora o homem, venera o homem. Mas na hora de prestar culto, de fazer algo para Deus, sempre tem uma desculpa. Sempre desculpa. Isso aqui é para nós, para mim também. Todos nós estamos nesse balaio de gato. Sabe, o diabo, ele acorrentou, jogou o laço, e a gente está aí, sem fazer nada, empurrando com a barriga e reclamando ainda.
Aí quando você vai ler a Bíblia, vê o que esses homens fizeram. Aí quando você vê o nosso pai da igreja, Lutero, João Hus, e todos esses homens se esforçavam em oração, em jejum, em lágrima, para que essa palavra chegasse ao povo, a nós. Sabe o que você fala? Estou cansado. É o que está na nossa boca, estamos cansados. A gente vive cansado. Vivemos cansados. Vivemos com o joelho doendo, e dói as costas, e dói tudo. Se nós não criar coragem, nós vamos, amado, muitos vão para o inferno. E muitos vão cumprir o que Paulo falou em 1 Coríntios 3,15. Vai se apresentar e as suas obras vai ser igual palha. Vai entrar pelo fogo, pum, e não vai ter nada para apresentar diante de Deus. Sabe por quê? Porque nós estamos acostumados. Sabe por quê? Esse que eu te digo. Receba o seu carro. Nós estamos acostumados. Receba, tu está sofrendo. Ai, tadinho de você. Deus vai preparar uma mesa diante dos teus inimigos. Olha, seus inimigos vai ver você sentar na mesa. Aleluia! As pessoas ficam ouvindo essas mentiras. O caminho do evangelho é estreito. O caminho do evangelho é largar, aleluia, o mal, o pecado. Deus não falou de facilidade. Deus falou para nós negarmos a si mesmo, pegar a cruz, a tua cruz, a sua cruz, e levar e seguir a Jesus. E quando você não fizer isso, você vai viver frustrado, você vai viver aí murmurando, questionando, olhando para os outros é o culpado, os outros é o problema, e eu sou. Desperta, tu que dormes, em nome de Jesus. Olha como Deus chamou você, o missão que era você, aleluia, você dava fruto, você não tinha preguiça de vir orar, você vinha buscar Deus, entendeu? Levantava, orava, jejuava, lia a palavra, pegava a palavra, ganhava a alma, discipulava a alma, trazia para Jesus. Aleluia, agora cadê você? Se entregou a esse mundo, fica batendo cartão. Domingo, tuco. Quarta-feira, tuco. Já cumpri o meu dever. Está igual os americanos. Vai ler a história dos americanos. Não é porque os americanos viram uma potência mundial. Agora, né? Na hora que o negócio abandonou tudo. Tirou a oração da escola. Tirou tudo da escola que virou aquela nação. Olha que virou os Estados Unidos. Porque expulsaram Deus de lá. Esqueceram de Deus. Olha o que Israel fez. Quando você lê em Samuel, capítulo 8, o texto diz assim que ele e Luís pediram um rei. Samuel foi orar. E Deus assim, Samuel, dá o rei. Por que você está triste? Foi eles que me abandonaram, não foi você. Eles não querem eu como rei, tá bom, dá um rei para ele. Sabe por quê? Porque nós esperamos por homens. Infelizmente, nós esperamos por homens. Alex, o reino é tomado à força. A gente não tem a capacidade, o intelecto, para entender ainda o céu. Para nós imaginarmos o céu. E aquele banquete que a Bíblia diz que o Senhor vai nos servir. Lá em Apocalipse, aleluia, 19 fala sobre isso. A gente não imagina, a gente não tem noção como vai ser essa festa. Entendeu? Porque se nós tivéssemos noção, se nós começássemos a viajar e ver, né? Eu fui num casamento, fui no casamento da minha cunhada Érica. Olha aqui para mim, Érica. Aleluia! Nós fomos num casamento bacana, coisa linda, entendeu? Imagina o casamento, imagine Jesus lá esperando a noiva, né? Aleluia! Óbvio, Jesus não tem ansiedade, mas imagine Jesus esperando
a trombeta soar, esperar a noiva aqui nas nuvens. Essa alegria, é isso que nós temos que se ver isso, amados, entendeu? Porque quando a gente começa a ver e ver a festa, aquilo, entendeu? Que o Senhor tem preparado para nós, eu creio que era isso que os apóstolos viam, entendeu? É que os nossos pais na fé viam essa festa, esse céu, e eles não tinham medo de morrer, e eles se lançavam, sabiam que poderiam morrer, mas iam. Muitos morreram em forca, muitos foram queimados, mas não retrocederam, não negaram, permaneceram, aleluia, pregando, anunciando o Evangelho, falando dessa palavra aqui, amado, em nome de Jesus. Não virais avarento, não, mas persevere no Senhor, persevere. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos que eles dividiam entre eles cuidavam um do outro, eles adiantavam a vida um do outro. É isso que nós temos que fazer. Não se perca nesse mundo, não se perca nesse mundo, porque esse mundo é passageiro, tudo vai ficar, mas o que Deus tem para mim e para você é eterno, o que Deus tem para fazer, o diabo não tem poder de tomar. Aleluia, ele vai ser lançado no fogo do inferno, ele, aonde a traça, aonde, aleluia, o ladrão não pode minar, aonde não pode tirar. É isso que Deus preparou para mim e para você. Então se esforce em Deus, esforce nele, prega o Evangelho para o teu amigo no trabalho, vive esse Evangelho, dê testemunho desse Evangelho, porque pessoas vão ser contaminadas pelo poder de Deus, vão ser a júria, vão viver através desse Evangelho. Não retroceda. As pessoas se entregam a esse mundo. Se entregam. Esfria. A pessoa vem tão carnal, que ela acha que está certa. Hoje você não orou. O negócio está pegando. Hoje você não dobrou o joelho. Por quê? Eu fico brincando com a sorte. Não, amanhã muda. Vai empurrando, amanhã muda. O problema é que as pessoas deixam o diabo ir na porta. Bem, na hora que você abre a porta, que foi? Sou eu o diabo. As pessoas chegam a esse ponto, esperam o diabo ir na porta. Pastor, é a Bíblia, ué. Eu falo para você aqui, Lucas 11, 24. O diabo, ele vem e vê se a casa está vazia. O que é casa vazia? O que é uma casa vazia? Você parou para meditar nisso, uma casa vazia? É por isso que é rebuliço direto. Isso que é fogaréu. Olha, é uma desordem. Porque a casa está vazia. Se o Espírito Santo vai habitar, quem vai habitar? Por isso que nós temos que buscar em Deus, com toda a força, com todo o clamor, com toda a perseverança. Por isso que Paulo falou lá em Efésios 6,18, toda súplica, toda perseverança, para que nós possamos vencer esse mundo, e que a filha de Deus vence o mundo. É isso que João fala. Então nós temos que esforçar no Senhor, porque o mundo é do maligno, é mau. Sempre tem alguém que vem flama, que vem
pessoas usadas pelo diabo em palavras, em atitudes, para tirar você da fé, tirar você do foco. É pai, é mãe, é amigo, é irmão. Irmão, é uma coisa terrível. Sempre pessoas jogando Jaqueline, pessimismo, sabe, medo, essas pessoas usadas pelo diabo. Por isso nós temos que se revestir. Por isso que Paulo falou para nós revestir de toda a armadura. Amém? O capacete da salvação. Por quê? Porque essas pessoas, essas setas, não atingem você, não alcancem você. E que não vinha fazer além de você o que está nela. Não pare para ouvir pessoas assim. Creia. Foi Deus que me escolheu, Deus me colocou em pé, e que Deus tem para vir para mim, Ele vai prover, Ele nunca me deixou, eu cheguei até aqui pela bondade de Deus, eu vou chegar lá porque Deus vai me levar, eu vou ali porque Deus me prometeu que eu vou ali. É em Deus, sempre nele, não é o seu dinheiro, não é a sua poupança, não é o seu emprego, não é sua estabilidade, não é sua empresa, é Deus. Deus, 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 Deus tem que ser em primeiro lugar na tua vida, amados. Aleluia. Você que pode ter Ferrari, você pode ter casa na praia, casa no Japão, na França, onde você quiser. Se não tiver Deus, é um povo miserável, desgraçado e nu. Deus. Faça o que você nunca mais fez para Deus. Se esforce em Deus, em nome de Jesus. Porque os dias são maus. E não vai melhorar, vai piorar. Entendeu? O negócio vai estreitar. É só você ver na natureza. Olha o que está acontecendo na natureza. Nunca houve tanto terremoto como no nosso século. Nunca teve tanto desastre como no nosso século. Nunca houve tanto, aleluia, homossexual, liberalismo como tem no nosso tempo, rapaz. E você fica aí dormindo? Se esforce no Senhor. Esforce nele. A tua alegria não depende do teu marido, não depende do teu filho. Tem mulher que fica acha que a alegria é do macho. Meu amor, não é dele, não é dela, é do Senhor, é de Deus. A tua alegria vem de Deus. E quando você não aprender isso, você vai sofrer, vai viver com depressão pelos cantos desconfiado. Cadê? Está falando com quem? Com quem? Isso é a falta de Deus. Deus. Sabe que você fica aí brigando todo dia? É falta de Deus. Fica um xingando o outro. E você é isso, e você é isso também. Mas porque você é e você também é? Não adianta. Passa 2 dias, aí vai namorar. Namora, passa 2 dias, está brigando. Você não presta e você também não presta. Isso é falta de Deus. Fala, teu irmão, precisamos de Deus. Olhe para ele, olhe nos olhinhos dele. Vai lá, Alessandra. Os olhinhos dele. Nós precisamos de Deus. Vamos para o socorro. Vamos, precisamos de Deus. É falta de Deus, amado. É falta dele, aleluia. Porque se nós buscarmos a ele, se nós se entregar, se lançar, não vai faltar nada. É isso que a Bíblia diz aqui, ó. Aleluia. Era isso que ele queria que os judeus entendessem. E o pão nosso que cada dia nos dá hoje é o pão nosso. Não vai faltar o teu pão. Não vai faltar o teu pão. Não vai faltar o nosso pão. Não vai. Aleluia. Não vai. O teu amigo vai lá oferecer maconha para você. Aqui amigo, hein? Vai chamar você para cheirar cocaína. Vamos lá, para quem que tem? Ei, é Deus. Por isso que Paulo falou em Filipenses 4:6. Não esteja ansioso por coisa alguma,
mas as vossas petições sejam tudo conhecida diante de Deus com ação de graça. Alabandaragaçubi, daragamandá, segue, vai. Sabe por que a gente sente falta das coisas, falta de Deus? Sabe por que você é ciumento, é falta de Deus? Sabe por que essa falta aí de bom senso é falta de Deus? Isso é ferida na alma que você tem que tratar pelo Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo ser o seu médico. Deixa ele tratar. A maioria hoje de doenças, Jaqueline, é problema espiritual. Sabe por quê? Porque nós não estamos buscando a Deus. E não vem com esse negócio de que orar em casa, eu oro em casa, que é conversa fiada. Quantas vezes de madrugada você acorda, 1 hora, 2 horas, você acorda, acordou assim, olha do lado, olha do outro, obrigado Jesus, calma de novo.